Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 28 de março de 2021 e estou gravando hoje o vídeo que será publicado no dia 1º de abril, sobre este assunto que, apesar de parecer tão simples, ele é sujeito a curiosos maus entendidos que vão desde um senso comum que às vezes chama ficção ou contos de fadas de mentiras, até os níveis mais sofisticados, como por exemplo um dos maiores gênios filosóficos que já existiram, Immanuel Kant, em seu diálogo com Benjamin Constant, ter cometido um erro verdadeiramente estranho ao dizer que a mentira era algo tão recriminável que você não poderia mentir nem mesmo numa situação onde, por exemplo, uma vítima estivesse fugindo de um assassino, foi para uma determinada direção e esse assassino perguntasse para você para onde ela foi. E segundo Kant, não seria lícito mentir, nem neste caso para proteger a vítima, o que também protegeria a ordem social e de certa forma protegeria até mesmo o próprio assassino, uma vez que você o impediria de cometer esse crime. É bom lembrar que isso não representa a filosofia kantiana. Ao meu ver, pelo menos, eu acho que Kant erra no seu próprio sistema filosófico aí. A filosofia kantiana é algo mais profundo e eu acho que da própria filosofia kantiana você não derivaria essa perspectiva. Mas, fechando essa parte, eu acho que isso tudo deriva de uma má compreensão da ideia de mentira, que eu acho que é uma coisa que só pode ser racionalmente definida de uma forma bastante clara e até relativamente simples, com 3 elementos básicos. Primeiro, evidentemente, a mentira tem que ser uma afirmação que não se baseia na realidade, ela é uma informação falsa. Ok, mas isso não é suficiente, nem de longe. Primeiro, é preciso que a pessoa que profere a mentira esteja consciente de que aquilo é falso. Caso contrário, ela não está exatamente mentindo, ela está apenas se enganando. Se fosse assim, 90% das pessoas estariam mentindo o tempo todo, porque frequentemente, na maioria dos assuntos que elas tocam, elas estão enganadas. Então, além da informação ser falsa, é preciso que haja consciência da pessoa que faz essa afirmação de que ela é falsa. E mais, o terceiro elemento, é preciso que essa pessoa queira que aquela informação seja tomada como verdade. Ou seja, o pressuposto de fazer com que aquilo que ele sabe que é falso seja tomado como verdadeiro. Sem esses elementos, nós não temos uma mentira. Se não tem esse terceiro elemento, por exemplo, nós teríamos a ironia. Quando você faz uma afirmação que evidentemente é falsa, você sabe que é falsa, mas você não espera que a pessoa acredite. Até porque a graça da ironia está exatamente a pessoa entender que aquilo que você está falando não é verdade. Caso contrário, você não teria o efeito desejado. Então, dessa forma, por exemplo, contos ficcionais, lendas, coisas que você sabe que não são verdadeiras, não são mentiras. Um engano que você comete quando você faz uma afirmação de boa fé, mas que você não sabe que não corresponde à realidade, não é mentira. E uma afirmação que você faz, que mesmo que você saiba que não corresponde ao real, mas que você também não espera que a pessoa aceite como realidade, também não é mentira. A mentira exige esses 3 elementos: a falsidade, a consciência da falsidade e o desejo de que a pessoa tome aquele falso como verdadeiro. Então, tendo definido devidamente o que é mentira, eu propus uma divisão em 3 tipos de mentiras, que recentemente eu achei que poderiam ser divididas em 4. Eu utilizei essa distinção na minha tese de mestrado, ela está na minha tese Estética Dourada, que está no meu site, dos 3 tipos de mentiras. E basicamente elas se dividem num primeiro grupo que normalmente ele é aproblemático. Dificilmente alguém levanta uma objeção significativa a isso, que é o grupo das mentiras inofensivas. Eu chamei de inofensivas, mas poderia ter um outro nome qualquer. Mas o fato é que elas são mentiras que a gente conta cotidianamente, que não têm o objetivo de prejudicar, de lesar. Elas são formalidades, elas são códigos de conduta social e que não há um verdadeiro ganho em você tentar ser extremamente sincero. São aquelas mentiras que são efetivamente mentiras, mas que você, por exemplo, profere de uma forma quase que inevitável, quase que irresistível e sem as quais é impossível viver em sociedade. É como aquela sua avó, você pergunta se aquele vestido está bonito, você às vezes acha que está muito feio, mas isso não é um problema. Se você disse, não, tá lindo, mas
está mentindo, mas qual que é o problema disso? Essas situações são recorrentes, essas cortesias básicas que frequentemente não correspondem ao que você está sentindo. Às vezes você não tem, de fato, aquela disposição psicológica daquilo que você está afirmando. Mas isso está num nível de superficialidade que muito dificilmente isso causa algum problema. Pode, em alguns casos específicos, causarem, mas normalmente são códigos de conduta que não são problemáticos. Nós vamos perceber claramente que não dá para ser absolutamente sincero o tempo todo. Isso é autoevidente. Então, assim, essas mentiras são inofensivas. Ou às vezes são até mesmo necessárias, são essenciais, são coisas que a gente tem que estar fazendo regularmente, porque nem nós mesmos conseguimos ser absolutamente sinceros com nós mesmos. É uma deficiência da estrutura humana. Mas se nós não podemos curar essa deficiência de uma forma simples, assim, simplesmente nos expondo a uma veracidade absoluta. E mesmo que nós consigamos fazer isso com nós mesmos, nós não podemos fazer isso com os outros. Então essa é a primeira categoria das mentiras inofensivas. Elas são sim necessariamente mentiras, mas elas não causam um dano claro. Normalmente, pelo contrário, elas são necessárias até para a própria existência em sociedade. E é aquele grupo de mentiras que, sobretudo, é impossível nós vivermos sem estar frequentemente proferindo. Por isso que eu acho isso pouco problemático. Passando para o extremo oposto, tem aquelas que eu chamei de mentiras ofensivas, que, por outro lado, são mentiras que é perfeitamente possível se passar uma vida inteira sem nunca cometer nenhuma. São aquelas que têm como objetivo declarado causar uma lesão ao próximo, a outra pessoa, ou tem como objetivo causar uma vantagem a si mesmo, mas que pressupõe necessariamente um dano ao outro. Geralmente é aquele caso do golpe, né, da fraude, quando você deliberadamente passa informações falsas com o objetivo de enganar alguém visando ganhos. Por exemplo, você aplicar um golpe numa determinada pessoa. Ou todo aquele processo que envolve qualquer tipo de crime, onde você tem que ludibriar alguém e promover uma ação claramente ofensiva. Você já nota aí o problema. Se você considera que tanto esse caso das ofensivas e das inofensivas são a mesma coisa, você fica numa situação completamente insustentável. Porque a gente sabe que é impossível viver sem a categoria das inofensivas, mas é perfeitamente possível, e aliás é uma obrigação ética, você não proferir as mentiras ofensivas. Então elas não podem estar reduzidas à mesma categoria de coisas, elas têm que ser tratadas de forma diferenciada. E eu acho que isso também não é muito problemático, porque é fácil concordar que nós não temos que a proferir esse tipo de mentira, nós temos a obrigação de não aceitar, de combater esse tipo de mentira, e nós podemos perfeitamente viver sem elas. Então, são esses dois grupos extremos, num lado as inofensivas, do outro lado as ofensivas, e nós podemos entender perfeitamente essa situação sem uma polêmica maior. O verdadeiro problema desse universo de mentiras vai estar no terceiro grupo, que é o grupo intermediário. Originalmente eu chamei esse grupo de mentiras defensivas, porque via de regra elas estão pretendendo uma autoproteção ou alguma vantagem que não necessariamente causa um dano a outro. Esse é o caso, por exemplo, da questão anteriormente citada do você mentir para proteger uma coisa mais importante. Por exemplo, aquele bando de arruaceiros ou agressores que estão em uma determinada situação procurando um tipo de pessoa para provocar um ato absolutamente repugnante, e você tem a oportunidade de evitar isso por meio de uma mentira. Você sabe, você tem consciência que a pessoa foi para uma determinada direção, te pergunta, você diz não viu, não sei, foi para o outro lado. Você está protegendo alguém, você está ajudando a manter a ordem social, você está até mesmo beneficiando aquelas pessoas, porque você as impede de cometer esse crime, dos quais elas podem vir a se arrepender mais tarde, podem vir a ser punidas. Então não há nenhum motivo racional para você ser contrário a esse tipo de atitude, de forma alguma. Muitas pessoas foram salvas assim, muitas tragédias foram evitadas dessa forma. Não tem condições de você tratar isso da mesma forma que alguém que pretende aplicar um golpe nos outros. Então essa é uma categoria de mentira defensiva. Existem outras que normalmente são mais problemáticas, porque você tende a defender a si mesmo, em situações tais que algumas vezes são totalmente justificáveis, como uma situação correlata. Imagina lá no genocídio ruandense, onde os Hutus estavam procurando os Tutsis, e a única forma de você diferenciar quem que era Tutsi e quem que era Hutu
era pela documentação, às vezes nem sempre tinha acesso ao documento. Aí vamos supor que você é um Tutsi lá, chega um monte de Hutu com falcão querendo te matar, te pergunta o que é, você tem a obrigação de dizer que você é uma coisa que vai te causar a tua morte? Não, por favor. É uma mentira defensiva perfeitamente legítima. Mas em algumas situações isso já vai ficar um pouco mais confuso, porque às vezes você profere essa mentira para se proteger de uma situação que às vezes você mesmo criou. Como, por exemplo, você comete algum delito, algum mal feito qualquer, e aí vão perguntar, vão investigar e você vai mentir em sua defesa, claro. Então tem essa questão, mas às vezes até isso é justificável. Por exemplo, vamos supor que você tenha de fato cometido alguma infração, mas de repente vem uma turba furiosa lá de pessoas que vão te linchar e às vezes te dão uma punição absolutamente desproporcional. Então, nesse sentido, ainda seria legítimo mentir. Mas essa categoria é problemática, porque ela vai levantar dilemas, ela vai levantar questionamentos, e aí sim nós vamos ter situações tais onde serão controversas, né? E teve uma outra categoria também, que às vezes eu poderia subdividir esse grupo em dois, que são aquelas que na verdade são uma espécie de autopromoções, né? Você poderia também considerá-las um tipo de mentira defensiva, porque está tentando defender algo a seu favor, mas que não necessariamente pressupõe um dano ao outro. Por exemplo, quando um indivíduo vai numa entrevista de emprego, ele dá aquela exagerada nas suas próprias qualidades, nas suas próprias aptidões, ou às vezes até falsifica alguma credencial que ele tenha, algum curso que ele tenha. Isso com certeza é questionável moralmente. Mas não exatamente isso vai causar um dano, porque às vezes ele pode ter plena convicção que ele é perfeitamente capaz de atender aquelas exigências. Às vezes ele consegue entrar nesse emprego mesmo utilizando algumas informações falsas e de repente desempenha muito bem sua função e fica todo mundo satisfeito. Então, e aí nesse caso, como é que fica isso? Isso é moralmente condenável? Sendo que perfeitamente possível que alguém tivesse esses credenciais e fizesse um papel pior do que o dele, tivesse um desempenho inferior, será que não é injusto em si exigir determinados requisitos que às vezes não fazem muito sentido? Então você tem uma questão assim mais complexa, ou por exemplo aquele sedutor que mente na hora do jogo de sedução tentando parecer melhor do que ele é. Sim, isso é uma mentira, isso pode causar algum problema, mas nem sempre, nada garante que aquele outro que é aquilo que realmente falou seria melhor naquele relacionamento para aquela pessoa que ele seduziu. Então tem um certo dilema aí. Essa categoria intermediária de mentiras, ela é problemática, é ela que vai gerar a discussão, é ela que vai gerar os verdadeiros debates. Mas isso que eu queria deixar muito claro, ela é diferente tanto daquelas mentiras inofensivas, quanto daquelas mentiras ofensivas. E normalmente ela vai tender a ser mais ou menos recriminável de acordo com o lado para qual ela cai, né? O que é realmente interessante nessa concepção não é nem você tentar fazer uma filosofia da inverdade, uma filosofia da mentira, uma reflexão mais profunda, mas evitar erros primários, erros banais, como você, por exemplo, ao não distinguir essas categorias, aplicar repressões ou aplicar punições para coisas completamente diferentes, fenômenos completamente distintos. Não é possível que alguém sustente que uma pessoa que mente com o objetivo deliberado de causar mal às outras pessoas, ou o objetivo deliberado de obter um ganho para si que pressupõe causar mal às outras pessoas, ou seja, você se apropriar de uma coisa indevidamente por meio de um golpe, não é possível considerar que isso é a mesma coisa que uma mentira inofensiva, ou até mesmo uma dessas mentiras defensivas que eu citei, ou essas mentiras que apenas exageram algumas características sem muito consequência prática. Então é preciso haver esse grau de distinção para saber que não é um fenômeno único, há uma diversidade. É praticamente impossível nós nos mantermos totalmente isentos também desse grupo de mentiras defensivas. Ocasionalmente nós estaremos fazendo isso. Qualquer um viveu isso na infância, quando às vezes fez alguma coisa errada assim, e depois mentiu. Em algumas situações isso vai ser perfeitamente condenável, porque você não está assumindo as consequências dos seus atos, mas em algumas condições pode ser justificável, porque você pode ter a percepção de que a punição que te dariam seria também desproporcional, seria também injusta. E você, de uma certa forma, poderia até promover um determinado bem, uma vez que você impediria um dano maior do que aquele que você causou. Mas assim, sim, as questões problemáticas estão aí, tem que ser discutidas e há uma discussão. Agora, a discussão no campo das mentiras ofensivas e das inofensivas é que eu acho que não faz muito sentido. É você tentar
trazer para um plano de questionamento coisas absolutamente impossíveis de serem mudadas, que, entre outras histórias, entre outras coisas, causaram aquele erro kantiano lá, que a maioria das pessoas acha completamente bizarro. E, no entanto, ele fez isso, se equivocou no seu próprio sistema de pensamento. Ou também coisas que evidentemente não faz o menor sentido você chamar uma história ficcional, que o autor sabe que não está querendo enganar ninguém, você vai e chama isso de mentira. Há uma diferença de qualidade extrema isso aí. Então, bom, tem o meu texto lá, vou deixar o link para o meu texto onde eu tratei isso no meu mestrado. E eu acho que não é muito problemática, pelo menos os dois dos grupos que eu criei, dessas categorias que eu criei, né? Os outros, evidentemente, podem ser discutidos. Mas é importante ter isso em mente nesta data de publicação do vídeo, que é o famoso Dia da Mentira, que, em geral, recai exatamente na categoria daquilo que nem é exatamente mentiras, né? Geralmente são ironias, são gozações, são trollagens que você não espera que, de fato, a pessoa acredite, exceto por um determinado momento. E aí já gera uma pequena discussão, porque dependendo do grau de crença que alguém tenha naquilo que você está contando, mesmo que tenha uma dimensão puramente satírica, isso pode gerar algum problema também. Nós percebemos, por exemplo, que muitas do que a gente chama hoje de fake news, né, às vezes começaram com brincadeiras às vezes até inocentes, até bem intencionadas, com o objetivo de fazer rir, e alguém pega aquilo ali, leva a sério demais e pode gerar uma consequência problemática. Então, sim, é mais complexo do que eu poderia delinear por aqui. É um assunto que merece uma discussão maior, mas é fundamental a gente ter uma noção bem clara do que tudo isso significa, de como lidar com situações divergentes. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 28 de março de 2021, de um vídeo que será publicado em 1º de abril. Muito obrigado por sua atenção.